Boa noite, pessoal. Boa noite. Já estou em casa. Passei o final de semana em Franca, capital paulistana, interior de São Paulo. Agora já estou em casa, tá? Uma vez aqui, dupla Pira e Faria, tá? Mais uma vez aqui. Dupla não é sertaneja, como eu já falei, tá? Muito obrigado aí pelo tempo que vocês vão dispor para nos ouvir e nós vamos comentar alguns assuntos aqui, tá? Vou deixar o Bira aí agora fazer as suas considerações iniciais. Bira, tá contigo aí. Boa noite a todos e a todas, né? Que estejam todo mundo bem com seus familiares, que o domingo tenha sido muito bom, se for uma macarronada, se for um churrasquinho, se for um sítiozinho. Você ficou em casa só descansando também? Uma lasanha, mas que tenha sido um dia bom, que vocês estejam com os seus, estejam com saúde, com felicidade, com muita paz no coração. Estamos aqui de novo, né, Bira e Faria, para trazer alguma coisa, se é que dá para a gente falar mais alguma coisa essa semana, porque tudo se resumiu aí a situação da operação do presidente. Aconteceu tudo muito na quinta-feira, né? A segunda e a terça foi meio difícil. A quarta-feira já começou a acontecer alguma coisa. Na quinta-feira parece que foi um pandemônio. Aconteceu tudo de uma vez só, né? As medidas da lei como é que chama? Abuso de autoridade, né? Lei de abuso de autoridade, mais a declaração do PGR, né? Do Procurador-Geral da República. Portanto, muitas emoções além da internação e da operação do nosso presidente Bolsonaro, né, que graças a Deus pelo primeiro boletim parece que está tudo bem, foi com sucesso feito a cirurgia e parece-me também que a recuperação dele vai ser rápida, segundo falou o doutor lá, né. Acho que no geral é isso aí. Muito obrigado pelo tempo que vocês estão dispondo aí para estar participando aí dessas novidades que a gente traz, que não são novidades tão novas assim, mas a base da nossa análise é uma maneira de ver, né? Eu acho que é sempre bom a gente ver todos os pontos de vista. Valeu, gente. Faria, é com você. Pessoal, mais uma vez, a Maria do Rosário surtou. Maria do Rosário surtou, ela sempre surta, né? E a Maria do Rosário, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Michelle Bachelet, a ex-presidente, né, qual país que é dela? É do Chile, né? O Bolsonaro? O pai dela era brigadeiro do ar lá no Chile, se não me engano. Do Chile, né? Ela é ex-presidente. Bolsonaro nunca falou nada dela. Aí ela veio falar com o Bolsonaro que o nosso país aqui é um país ditador, Antidemocrático. é ditador e tal. E o Bolsonaro teve que responder, claro. Bolsonaro respondeu e a Maria do Rosário surtou. Vira, solta aí. Durante todo o dia de hoje, nós testemunhamos a capacidade de deputados da esquerda de produzirem fake news. E durante todo o dia de hoje, eles tentaram falar aqui desta casa de que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, é um louco, é um desvarado, é alguém que não sabe respeitar o próximo. Apenas para concluir, ao atacar uma vítima da ditadura mais uma vez, e um pai, ao atacar a mais alta dirigente da ONU para os direitos humanos, mas uma mulher, mais uma vez, Bolsonaro diz que não merece o respeito da nação brasileira. E eu repito uma palavra que aqui, do centro deste plenário, Tancredo Neves disse aos golpistas e que nós precisamos rememorar: canalha. Canalha é Bolsonaro, que ataca as mulheres e ataca a Bachelet, que ataca os direitos humanos,
que ataca as vítimas das ditaduras, que ataca aqueles que defendem a democracia. Como nos calar diante disto? Se amanhã, qualquer dos senhores ou das senhoras, os defensores e defensoras de direitos humanos estão sob ataque. Senhor presidente, ao me dirigir, eu tenho orgulho, neste momento, de uma coisa, de estar aqui como deputada e de me dirigir a voz. Procurando alguma coisa pra assistir? Você sabia que no Creta 2020 dá pra assistir TV? Na hora de viajar? A Vossa Excelência, e para lembrar o que Vossa Excelência talvez não o queira, mas que eu faço de minha lavra, seu pai e todos aqueles que foram acolhidos no Chile, todos aqueles que tiveram a sobrevivência garantida no Chile de Allende, todos aqueles que enfrentaram ditaduras e uma operação Condor criminosa. Eu não posso ver o presidente da República do Brasil com a Constituição de 88 nas mãos, desrespeitando Ulisses Guimarães. Eu não posso ver o presidente da República do Brasil ofender a ex-presidenta da República do Chile e a alta comissária dos direitos humanos por ela tratar de temas da humanidade. Senhor presidente, eu lhe agradeço a oportunidade de dizer, falo hoje mais do que com palavras, eu falo com a alma e com o coração. Os nossos mandatos servem contra o arbítrio, e é contra o arbítrio que nós devemos estar aqui, contra um canalha que ocupa a presidência da República. Muito obrigado. Senhor presidente, vamos às falas da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet. Abre aspas. Diz Bachelet: nos últimos meses, observamos no Brasil uma redução do espaço cívico e democrático, caracterizado por ataques contra defensores dos direitos humanos, restrições impostas ao trabalho da sociedade civil. Alguém acha nesse parlamento que nós estamos vivendo uma redução do espaço cívico e democrático? Bachelet está dizendo que nós no Brasil vivemos uma ditadura, mas continua Bachelet com seus ataques. Ela diz, abre aspas, discurso público que legitima as execuções sumárias. Ela acusa o presidente do Brasil de estar fazendo discurso que está produzindo mortes, execuções, mas ela não para. O absurdo de Bachelet contra o Brasil. Ela diz que o Brasil não é uma democracia plena. Onde Bachelet mora, meu Deus do céu? Agora, vamos ao que o presidente falou. Abre aspas. Senhora Michelle Bachelet, se não fosse o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 1973, entre eles o teu pai, hoje o Chile seria uma Cuba. Eu pergunto, presidente, aonde está a ofensa de Bolsonaro? Ele disse que o pai de Michelle Bachelet precisava morrer, tinha que morrer, bem feito porque morreu. Não! O presidente não disse isso, mas a esquerda tenta deturpar a fala do presidente. Certo é que Michelle Bachelet tem usado o cargo da ONU para afrontar o presidente do Brasil, e esse cargo não lhe dá esse direito. As críticas de Michelle Bachelet a Bolsonaro, e que ofende a todos os brasileiros, se baseiam nas suas posições ideológicas. Então, não me venham aqui deturpar a fala do senhor presidente, porque quem começou o ataque à democracia do Brasil foi a senhora Michelle Bachelet. Portanto, que ela se reduza à sua posição e não use a sua posição na ONU para fazer ataques ao presidente do Brasil e ataques à nação brasileira. Parabéns, presidente Bolsonaro.
Tempo de líder, acrescentado o tempo de orientação ao deputado Alessandro Molon. Pessoal, o que interessava esse áudio aí era o que a Maria do Rosário surtou. Ô, Maria do Rosário, você esqueceu de uma coisa. Viu, Maria do Rosário? Você esqueceu de uma coisa. Você lembra quando você estava lá com a Grace, o Pimenta lá, que pela primeira vez vocês assumiram que são comunistas? Maria do Rosário, você é uma débil mental. Você é uma débil mental, Maria do Rosário. O presidente está quietinho no canto dele. A Michelle Bachelet, ela foi provocar o presidente. Simplesmente o que o presidente fez, dar uma resposta à altura do que ela falou. Só isso. Vira. Mas vemos, a resposta foi inteligente e foi muito mais polida do que o que ela falou. Bom, em resumo ali, abrindo as aspas aqui da Bachelet, ela falou que isso aqui não é democracia, coisa nenhuma. A Venezuela deve ser, né? Para ela deve ser. Para Cuba deve ser um local onde os direitos humanos. Lá em Cuba você tem direito a um bom paredão, uma boa bala e uma boa pá e uma boa cova, né? Como diz aí, né, os nossos amigos aí, né? Tem direito. Na Venezuela também, né? Na Venezuela você também tem direito. Aliás, a cova vai ser rasa, viu? Porque não tem muita gente para cavar a cova, não. O povo tá cansado, não tem nem comida, então imagina. Ou senão deixa morrer de fome logo, né? Aí, isso aí ela não fala, né? Ela não fala sobre isso. Sobre Venezuela, sobre Cuba, sobre esses locais ela não fala, né? Sobre Nicarágua, ela não fala sobre isso. Sobre isso ela não fala, né? Mas tá bom. Aí a Maria do Rosário que acredita que a Venezuela é uma república, né? Que é uma democracia, né? Que acredita na Stamatic, né? Inclusive a gente ganhou da Stamatic aqui porque eles viram que não ia ter jeito, o bicho ia pegar, e o bicho ia pegar. Aqui, fala. Ô, Pira, Augusto Aras se pronunciou aí dizendo que as próximas eleições nós teremos recibo, né? Não vai ser você digitar ali na eletrônica sem o recibo. A Raquel Dodge falou que não tinha dinheiro para isso, né, Vira? E agora, sem mais nem menos, o dinheiro apareceu para que possamos fazer isso nas próximas eleições. É estranho, não é? Estranho. A Raquel Dodge disse que não tinha dinheiro, o Augusto Aras disse que nós temos o dinheiro. E aí? A Raquel Dodge, ela queria economizar, não se sabe o dia de amanhã, né? Você até queria economizar. Ela falou assim, eu não posso gastar esse dinheiro aqui de jeito nenhum. Não, mas esse dinheiro foi na LOA para fazer isso. Ele entrou na lei de orçamento anual para comprar essas impressoras. Não, mas não tem esse dinheiro está guardado para alguma coisa, alguma eventualidade, né? Alguma eventualidade. O que você acha? Não, aí, pessoal, o pessoal que reclamou aí do Augusto Aras, e pelo tudo que ele está falando até agora, quando ele assumir, que ele vai, o último dia de Raquel Dodge é dia 17, pedir para antecipar a saída dela, mas isso aí não está previsto na Constituição, o próprio Bira falou em lives anteriores nossas. Agora, a partir do dia 17, vai ter uma transição, sim, porque ela vai ter que passar, e Augusto Aras já falou, se ela não me passar uma coisa que está engavetada e eu descobrir, eu vou colocar a boca. Aí eu falo, gente, se Augusto Aras, até canais de direito aí, culparam ele, como que você recrimina uma pessoa que nem assumiu o cargo? Nós só podemos recriminar ele depois das atitudes dele. Mas não podemos agora, no momento, recriminar a atitude de Augusto Aras. E tudo que ele fala é linha de Bolsonaro, ou não é?
Nós não queremos descobrir as falcatruas do Superior Tribunal Federal? Queremos. Está engavetado? Está engavetado. Mas e agora, a hora que sair tudo à tona? Nós vamos descobrir coisas que nós nem imaginamos. Lira, está contigo. Então, dia 7 de setembro, a gente estava numa dúvida aqui que eu queria tirar agora, eu acabei de tirar. Dia 7 de setembro, o jornal El País, né? Aqui, através do Marcelo Camargo, da Agência Brasil, falou da blindagem. Para procuradores, Dodge buscou blindar Rodrigo Maia no apagar das luzes no PGR. O grupo da Lava Jato pediu demissão coletiva em relação ao pedido de arquivamento envolvendo o presidente da Câmara. Agora cabe a Aras dar o tom sobre a operação. Bom, aí que eu te pergunto, não sei se você sabe isso aí, eu não sei. Depois que um é arquivado, ele pode ser desarquivado? Ou... Pode. Bom, aí o que acontece? É praticamente irreversível a decisão atual da Procuradora da República, Raquel Dodge, que deixa o cargo no próximo dia 17, de pedir o arquivamento de investigações contra o presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia. Contra um parente do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. E avaliam os procuradores entrevistaram o país momentos antes de Jair Bolsonaro anunciar o substituto de Dodge, Augusto Aras. Sem precisar se posicionar sobre essas investigações nesse momento, Dodge pediu esse arquivamento no pedido de homologação de acordo com a delação premiada do José Aldemário Pinheiro, conhecido como Léo Pinheiro, sócio da OAS. Um passo que era ansiado pelos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, tanto em Brasília como em Curitiba. Pinheiro tinha implicado Maia e um parente de Toffoli em ambos considerados criminosos, em atos considerados criminosos, que por isso foram narrados em seus depoimentos de delação premiada. O conteúdo da delação premiada é mantido em sigilo. Quer dizer, aquela dúvida que a gente tinha se ela ia arquivar ou não, né? Ela arquivou, né? Arquivou, Bira. Tira o microfone, Bira. Opa. Ela arquivou, só que pode voltar, porque está lá arquivado. E o Aras está dizendo que ele vai desarquivar tudo isso daí, vai vir tudo à tona. Pessoal, se o Aras fizer isso realmente, porque nós temos que aguardar, ele vai botar muita coisa lá. Se vocês falarem para mim que o Aras não está na linha de Bolsonaro, pelo amor de Deus. E a Raquel Dodge, infelizmente, por causa disso, eu falo aqui que ela cagou nas calças para sair, tá, da PGR. Ela cagou nas calças. Não, ela cagou nas calças, vamos falar o termo certo. Ela cagou nas calças e ela manchou a imagem dela. Ai, fica mais bonito falar assim. Ela manchou. Não, ela manchou a imagem dela e a Aras vai colocar tudo à tona agora. É o que nós queremos, ou não é? Não, agora sim, vamos lá. Vamos também, não vamos também querer achar que o cara vai chegar já fazendo... Não tô falando pra você, não é questão disso não. Só não põe uma expectativa muito forte não, porque o cara vai ter que chegar e tomar pé da coisa, né? Assim como quando o Bolsonaro chegou no Congresso, ele teve que tomar, no Congresso não, no Plano Central, no Executivo ele teve que tomar um cuidado, ele não pode sair passando rodo assim, senão dá um problema sério, mas vamos lá. Puxando o PGR, nós temos aqui a situação dos senadores que defendem a CPI da toga, com a palavra Eduardo Girão. Vamos ver o que o Eduardo Girão tem que falar. Você é um cidadão brasileiro que quer a verdade. Se aproxime mais dessa casa. Goste mais de política. Nós estamos vivendo um momento dramático para o avanço no combate à corrupção no Brasil. Precisamos da sua participação. A CPI da Lava Toga é essencial para que a verdade venha à tona. Nós já tivemos presidentes impeachmentados, já tivemos senadores caçados, deputados caçados, mas o Poder Judiciário ainda não foi investigado. Só o Senado pode fazer isso. Só os senadores para usarem da sua competência para investigar o que precisa ser investigado. A maior crise que a gente vive é a crise moral, é a crise ética. Nós precisamos de você
participando e cobrando a CPI da Lava Toga. Pessoal, vamos cobrar sim, vamos cobrar a CPI da Lava Toga, porque o Alas falou que vai colocar isso à tona. Então, vamos parar de nós termos aqui semideuses na Terra. Todos nós estamos abaixo da justiça. E eles também têm que estar abaixo da justiça. Então, vamos, pessoal, vamos esperar o Aras fazer o que ele está prometendo. E se ele fizer o que ele prometeu, como o Bira falou, nós temos que aguardar. Se ele fizer o que ele está prometendo, eu vou falar. O Brasil vai para frente, o Brasil vai acabar com esses semideuses. Que eles são semideuses, né? Principalmente o Superior Tribunal Federal, o ministro da Câmara, o Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre. Vamos acabar com esses semideuses, porque todos eles irão 7 palmas para baixo da terra, como todos nós. Mira, tá contigo. O senador que falou, ele faz parte do grupo de 33 senadores chamado Muda Senado. Então, houve uma renovação muito grande na Câmara dos Deputados, apesar de a gente já ter se chateado muito, né, com alguma coisa ali que aconteceu, mas isso é normal, isso falando em política. Mas no Senado parece que não houve uma renovação muito grande, mas de qualquer forma, de qualquer maneira, muitos que ficavam quietos antes agora estão querendo ser proativos. Então, aqui mais uma. Senadores cobram da instalação da CPI da Lava Toga e apontam o Senado. Que o Senado descumpre. Mais um. Na sessão deliberativa do Senado, diversos senadores cobraram a instalação da CPI da Lava Toga, que vem sendo arquivada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, sem consulta ao plenário. O senador Regufe usou a tribuna para exigir a instalação da CPI da Lava Toga, apontando o absurdo de já haver 3 requerimentos com número suficiente de assinaturas. Regufe apontou: assinei os 3 requerimentos e assinarei quantos mais forem necessários. É importante que esta Casa cumpra o seu papel de fiscalização. O que não pode ocorrer é o que está ocorrendo agora. Os 3 requerimentos tiveram o número constitucional de assinaturas, tiveram as 27 assinaturas e a comissão não foi instalada nesta Casa. E tudo fica por isso mesmo. Assinei os 3. Aliás, posso até pedir música agora no Fantástico. E sabe qual seria o nome da música? Que país é esse? Ao final do pronunciamento, o senador Eduardo Girão pediu uma parte e parabenizou Regufe pela coragem, lembrando também a responsabilidade do Senado. Girão afirmou: já tivemos presidentes que receberam impeachment, já tivemos senadores cassados, deputados cassados, ou seja, o legislativo investigado, o poder executivo investigado. E isso é importante que continue. Agora, por que não o judiciário? Então, chegou a hora. Não tem mais como adiar, até para preservar a Casa, que é importante para a democracia. O STF é uma instituição importantíssima para a democracia. Por essa falta de análise de pedidos de impeachment, de serem retirados da gaveta, dessa CPI não ser instalada ainda, está se gerando uma sombra muito grande em toda a Casa. O senador Lazier Martins também se pronunciou, lembrando que é a 3ª vez que se tenta instalar a CPI neste ano e que o Senado está descumprindo a Constituição ao ignorar o pedido das ruas. Lazier alertou: o Senado, por suas elevadas funções, não pode continuar se omitindo nas providências lógicas de instalação de CPI e processamento dos incontáveis pedidos de impeachment. A sociedade brasileira exige. São incontáveis cidadãos que querem esses processos e estão sendo frustrados. Assistam. Olha só, antes de começar,
Em algumas outras vezes que eu assisti TV Senado, que esses senadores do Muda Senado têm se proferido, né, têm falado, eles falaram que os senadores são um verdadeiro carimbão. É só o carimbão. É só uma instância lá, dá um carimbo e passa. Que aí, como vem da Câmara, já chega atrasado o projeto lá, né? Eles não conseguem analisar com uma constância boa, né? Uma qualidade boa, porque ficam protelando lá na Câmara de Deputados, e quando chega para os senadores tem pouco prazo. MP, por exemplo, é uma das características. E essa situação deles mandarem um requerimento do presidente do Senado, e o presidente do Senado, aqui é outro que tem um gavetão lá para arquivar, mas vamos ouvir o que eles têm para falar. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu assinei o terceiro requerimento para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as cortes superiores desse país, a chamada CPI da Lava Toga. Assinei os 3 requerimentos e assinarei quantos mais forem necessários. É importante que essa casa cumpra o seu papel de fiscalização. O que não pode ocorrer é o que está ocorrendo agora. Os 3 requerimentos tiveram o número de assinaturas constitucional, tiveram as 27 assinaturas e a comissão não foi instalada nessa casa. E tudo fica por isso mesmo. Assinei os 3. Aliás, posso até pedir música agora no Fantástico. E o nome da música, sabe qual seria? Que país é esse? Que país é esse que na sua Constituição Federal, no seu artigo 58, parágrafo 3º, diz que com 1/3 dos membros da casa é instalada a comissão parlamentar de inquérito. 1/3 de 81, salvo se alguém me provar o contrário, 1/3 de 81 é 27. Se tem 20... Eles têm, oficialmente, segundo o Lazier, eles têm 33 oficialmente, mas eles chegam a 41. Ele falou que ele consegue levantar... Mais do que 1/3, né? É a metade. Porque a metade seria 40, 81. seria 40,05. Mas como não tem 0,5 senador, né? Um senador, deve ter um baixinho lá, né? Não, 2 senadores baixinhos, assim, pequenininho. Aí dá 1. Não, mas, sem brincadeira, eles têm 41 assinaturas, tem mais da metade do Congresso. Então, pessoal, se eles têm mais da metade do Congresso... Mas um cara só derruba eles, porque quem coloca na pauta é o presidente do Senado. Então, mas aí eu falo, né, Bira? Poxa, nós queremos ver isso aí tudo à tona. Nós queremos ver, claro. Nós queremos consertar o país. Nós queremos ver isso aí tudo sair assim, ó. A questão aqui é a seguinte: a primeira CPI da Lava Toga era muito genérica. A segunda eu desconheço. Eu não lembro de qual foi a segunda, que eu realmente não vi, passou muito rápido por mim, essa eu não vi. A terceira não, a terceira vinha direto já em autoridades específicas, entendeu? E com coisas específicas bem mais apuradas, ou seja, o erro das 2 primeiras, na terceira não aconteceu, entendeu? Na terceira tentativa, não aconteceu. Mas mesmo assim, eu não vou lembrar agora, eu vou puxar aqui na internet o que foi que o Davi Alcolumbre falou quando recebeu a terceira, mas vamos deixar o senador falar mais um pouco. 7 assinaturas, tem que instalar a CPI. Por que não se instalar? Há fato determinado. Semana do Brasil Avan. Brasileiro de verdade gosta de ofertas de verdade. Neste fim de semana, Smart 96. Então é uma vergonha o que está ocorrendo, porque simplesmente vai se empurrando com a barriga algo que a Constituição diz claramente. Já se criou uma artimanha de dizer que não, vamos votar no plenário, que aí no plenário o que é 27 vira 41. Porque aí vira a maioria dos 81. Sendo que a Constituição fala em 1/3.
Mas sequer a consulta ao plenário foi feita. Sequer isso foi votado. Então, não dá para aceitar isso. Há as 27 assinaturas, em 3 requerimentos. Assinei os 3 requerimentos para a instalação da CPI da Lava Toga. E essa casa não instala essa CPI. Que medo é esse? Será que existe uma grande troca de favores, um grande acordão? Quem não deve, não teme. Que medo é esse? Então não tem explicação para não instalar essa comissão parlamentar de inquérito. A Constituição, no seu artigo 58, parágrafo 3º, ela diz que com a assinatura de 1/3 dos membros da Casa Legislativa, é instalada a comissão parlamentar de inquérito. Tem as 27 assinaturas, então tem que instalar. Por que que as cortes superiores são intocáveis? Não podem ser investigadas? Então é preciso sim se instalar essa comissão parlamentar de inquérito. Assim como é preciso também que se coloque aqui para análise os pedidos de impeachment dos ministros do STF. Analisar não é prejulgar, não. Analisar. Agora não dá para ficar tudo engavetado. Já falei isso diversas vezes aqui nessa tribuna. É preciso sim analisar esses pedidos de impeachment. Assim como é importante que essa casa cumpra o seu papel legislativo e vote aqui as proposições que alteram a forma de escolha de ministro dos tribunais superiores desse país. Essa forma não é correta. O indicado fica devendo favor. Não é a melhor forma. Já falei e repito. Alguns falam assim, mas a Suprema Corte norte-americana é assim. A Suprema Corte norte-americana não é tribunal penal. É apenas um tribunal constitucional. Então nós temos sim que votar aqui as proposições que alteram a forma de escolha dos ministros dos tribunais superiores. Veja como é fácil. Tem uma PEC minha, inclusive, e também acabar com a vitaliciedade desses cargos. Pela minha PEC vira mandato de 5 anos. Quando a pessoa fica muito tempo num cargo, ela começa a se achar proprietária dele, dona dele. Ela esquece que ela é apenas um representante da sociedade, ocupando uma função temporal de serviço a essa sociedade. Por isso é que eu, inclusive, protocolei nessa casa também aqui uma PEC que proíbe que parlamentares tenham mais do que uma única reeleição, para que o sistema seja constantemente oxigenado, renovado, para dar chance a outras pessoas. Então, só para encerrar, senhor presidente, há um requerimento de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Lava Toga, há as 27 assinaturas, a Constituição Federal ela é clara no seu artigo 58, parágrafo 3º, e essa comissão tem que ser instalada. Assinei os 3 requerimentos e assinarei quantos mais forem necessários. Agora, espero que não precise de mais requerimentos, porque essa casa tem obrigação com a sociedade brasileira de cumprir o seu papel de fiscalização. Assim como espero que sejam analisados os pedidos de impeachment dos ministros do STF e que sejam votadas aqui as proposições. Se não passar, faz parte da democracia. Cada um tem direito a voto com a sua consciência. O que não pode é serem engavetadas como estão sendo. Espero também que sejam votadas aqui as proposições que alteram a forma de escolha de ministros dos tribunais superiores e que instituem tempo de mandato para acabar com a vitaliciedade, com essa coisa da pessoa ser indicada ministro, aí fica a vida inteira, aí fica ali trocando favores. Não é isso que melhor preserva o interesse público, não é isso que melhor preserva o interesse das pessoas de bem desse país. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. O senador Regufe, eu gostaria de pedir uma parte a Vossa Excelência, se o presidente permitir, senador Lazier, sim, rapidamente para me solidarizar com Vossa Excelência pelo seu corajoso pronunciamento. Graças a Deus, eu digo isso, graças a Deus,
a CPI da Lava Toga caiu na boca do povo brasileiro. Cada vez mais está consolidado na sociedade esse pleito legítimo de investigação de um poder importante, que é o poder judiciário, e que, depois de tantos pedidos de CPI, eu acho que chegou a hora de se instalar. Amadureceu. E eu percebo que nós estamos, senador Regufe, vivendo um momento de definição. Já tivemos presidentes que receberam impeachment, já tivemos senadores cassados, deputados cassados, ou seja, o legislativo investigado, o poder executivo investigado. Isso é importante que continue. Agora, por que não o judiciário? Então, chegou a hora, não tem mais como adiar. Até para preservar a casa, que é importante para a democracia. O STF é uma instituição importantíssima para a democracia e por essa falta de análise, de pedidos de impeachment serem retirados da gaveta, dessa CPI não ser instalada ainda, está gerando uma sombra muito grande em toda a casa, enquanto a gente sabe que fatos determinados são somente sobre alguns ministros que precisam esclarecer alguns indícios encontrados, levantados nesses pedidos de CPI. Então, eu quero parabenizá-lo pelo pronunciamento, pela sua insistência que o senhor tem feito aqui desde o início dessa legislatura, por essa CPI dos tribunais superiores, que ficou batizado pelo povo brasileiro como CPI da Lava Toga, e que eu acredito que vai proporcionar que a verdade venha à tona, né? E a gente sabe que o Brasil está num processo inadiável, está num processo que não tem mais como voltar atrás, de limpeza, né, de todas as suas instituições. E isso é muito importante para a nossa nação, porque não adianta a gente fazer reforma de previdência, fazer reforma tributária, se a gente não atacar o câncer, o cerne da questão, porque tudo desemboca no Supremo Tribunal Federal. E nós precisamos dessa investigação para que a casa continue forte e que seja mais acreditada pelo povo brasileiro. Muito obrigado, senador Regufe. Obrigado, senador Girão. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentos. Bom, já deu para ver que os senadores, a gente pensa que os senadores não estão fazendo nada, mas a comoção deles aí em relação a isso. Para tanto, eu teria só mais um videozinho. Deixa eu ver se eu vou pegar se é esse aqui. É esse aqui. Deixa eu já colocar no ponto ele aqui. O senador Alessandro Vieira conseguiu as 27 assinaturas necessárias para a instalação da CPI para investigar abuso do judiciário, em especial do presidente do Supremo, Dias Toffoli. Alessandro divulgou na noite de ontem em suas redes sociais que a senadora Mara Gabrilli completou o número de assinaturas necessárias para o requerimento da CPI da Lava Toga, como tem sido chamada pelos senadores. Conforme o requerimento, a CPI se destinará a investigar condutas ímprobas, desvios operacionais e violações éticas por parte de membro do Supremo Tribunal Federal, cuja responsabilidade de fiscalização é do Senado Federal. Será a terceira tentativa de instalar uma comissão para investigar o STF. O presidente do Senado já arquivou outros 2 requerimentos semelhantes. Então agora a pressão toda cai sobre Davi Alcolumbre, que se ergueu a esse posto de presidente do Senado, concorrendo com Renan Calheiros, que obviamente faria de tudo para arquivar isso aqui. O Davi Alcolumbre deveria fazer diferente, mas tem se mostrado apenas mais um que recorre às velhas práticas dos seus antecessores. Então, ele deu declaração de que fico constrangido nesse momento em que as pessoas estão com desemprego e tal, que a gente fale em pedido de impeachment do Supremo. Quer dizer, está constrangido de que a possível mesadinha do Toffoli, repassada pelo escritório de advocacia da esposa dele, seja investigada,
depois de todas as notícias, está constrangido de que se coloque, se traga a público, à tona, explicações sobre o inquérito sigiloso, sem objeto definido, dentro do qual vai se colocando um monte de casos que aparecem que poderiam atingir ministros do Supremo. Quer dizer, que constrangimento é esse? É tudo conversa fiada para blindar o Dias Toffoli, para blindar o Supremo Tribunal Federal. Mas que bom que os senadores fizeram o mínimo, coletar aí as 27 assinaturas, Augusto. Exatamente. O Davi Alcolumbre até escreveu outro dia o seguinte: o homem eleito para presidir o novo Senado precisou de 6 meses para mostrar que ele é tão velho político quanto o Renan Calheiros. Aliás, o Renan é um dos seus conselheiros hoje, para espanto de quem achou que o Davi Alcolumbre poderia fazer alguma coisa diferente, né, do que tem feito os que envergonham o Brasil e o Congresso Brasil e tudo mais aí, como o Renan Calheiros. Ele tem obrigação, ele não tem o poder de engavetar isso aí. É direito da minoria, como disse, vem dizendo o Alessandro Vieira, e ele tem que instalar, sim. Ele não tem poder para isso. O que ele está fazendo é uma arbitrariedade. Tá? Esses senadores que assinaram aí o pedido para a instalação da CPI têm de cobrar dele isso aí, sim, e denunciar. Ele já virou alvo aí das manifestações de rua, o Alcolumbre. Tá? Ele vai ter uma vida muito curta aí como pai da pátria se continuar por esse caminho. É bom avisá-lo. Zé Maria Trindade. Eu não acredito mais na força de CPI como era antigamente. Eu cobri aqui, acompanhei passo a passo, noites atrás de fontes e de diagramas e de fitas cassetes com gravações, né? De várias CPIs que mudaram a história do país, inclusive o impeachment do ex-presidente Collor, a CPI dos Correios, que acabou no mensalão, né? Enfim, CPIs poderosas. Ultimamente, a situação não é pró-CPI. Acho até que o Congresso Nacional deveria se reunir e, longe de nenhuma CPI assim importante, fazer um novo limite, um novo trabalho. Está precisando de uma nova regulamentação de CPI. CPI é um instrumento legítimo do Poder Legislativo e legítimo demais para a minoria. É uma arma que a minoria tem para investigar o poderoso de plantão, qualquer que seja ele. Nesse caso não é governo, mas é outro poder. Então eu acho que tem que ter uma nova regulamentação. Acredito muito pouco nessa investigação, porque investigar o judiciário é muito difícil. Os juízes vão dar ação contra, um juiz não pode ser obrigado a prestar depoimento. Já houve casos aqui em que juízes foram convidados e não aceitaram e não puderam convocar e tal e tal. Mas eu acho que o presidente Davi Alcolumbre é obrigado, não acredito nesse tipo de autoridade do presidente do Senado, de não aceitar um requerimento com as assinaturas necessárias para criar a CPI. Se ele entender que a CPI não cumpre as regras, ou seja, não tenha fato determinado, não tenha tempo determinado, que é preciso saber quando termina, quando começa e quando termina. Existe a possibilidade de ampliação, mas isso tem que ser votado. E orçamento, né? Se ele acha que não tem, que leve ao plenário. O plenário é que manda no Senado Federal. Nós precisamos de restabelecer esse poder do Senado, que é o poder do plenário, né? Ele está engavetando pedido de impeachment, está engavetando CPIs, como se fosse ele o Renan Calheiros da vez. Mototáxi, a melhor viagem é de 99. Experimente ir com a qualidade do melhor app da cidade. Faça mais, pague menos de 99. Baixe já. Eu tô fazendo comercial pros outros. Mas então, agora eu quero a tua opinião. Fala aí, depois eu vou falar. Pessoal, eu não sei se alguém aqui já foi no Homem da Capa Preta. Eu já fui como testemunho e vou falar uma coisa para vocês. Eu sempre fui contra. Quando o juiz chega com aquela capa preta até o chão,
ele já coloca o réu para baixo. Eu fui como testemunha no processo que aconteceu no quartel, eu fui como testemunha. Eu acho que é o seguinte, a lei é para todos, inclusive para o próprio juiz, né? Quando o cara chega, o cara tá bonito, aquela coisa bonita, eu sempre fui contra isso, sabe por quê? Você já coloca medo na pessoa que está lá. Eu fui fardado, eu tinha um rádio aqui, o juiz pediu para mim desligar o rádio, eu desliguei o rádio, claro, rádio que a gente tem dentro das bases aí, dentro dos quartéis aí. E eu vou falar para você, mas francamente eu vou falar para vocês, se a pessoa não tiver um pouquinho mais de estudo, ela vai tremer na frente do juiz. Isso eu sou totalmente contra. Agora, o que o Bira colocou aí a respeito da processo Lava-Toga, né? Da CPI Lava-Toga, gente, tem que acontecer, meu Deus do céu, ninguém é semideus aqui na Terra, não. Semideus era na mitologia grega, Hércules, que era semideus, é a mitologia grega. Pelo amor de Deus, não temos semideuses aqui no nosso país, não. Em lugar nenhum. Bira, tá contigo aí. Bom, muita gente não entende qual que é o papel do presidente do Senado. O presidente do Senado, ele é um senador como um qualquer. Ele é um senador comum. Só que ele organiza a bagunça. Então, todo mundo chama ele. Ele fala assim, o seu presidente e tal, não sei o que, seu presidente. Ele tem um poder grande de determinar, esse poder grande de determinar, mas ele é um senador comum. Ele tem que cumprir as normas da casa. Muito me deixa estupefado que não exista um dispositivo legal que o obrigue a colocar essa pauta em votação. Entendeu? Porque deveria ter uma ordem, entrou naquela ordem, né? A não ser que tivesse uma ordem maior, que eu acho que eu já li alguma coisa que ele falou que estava dando atenção para reforma da Previdência, mas a reforma da Previdência está na mão da Simone Tebet, certo? Não precisa o Alcolumbre, ele pessoalmente estar em cima disso aí. Ele poderia sim ter levado para plenário, tá? A CPI da Lava-Toga, a terceira vez que eles conseguem as 27 assinaturas e que somam 41 que não assinaram, mas que vão votar a favor. Por motivo qualquer a gente desconhece, né? Vão se rebelar nos seus partidos e vão votar a favor. Por esse motivo exato. Qual o motivo que é? O motivo de não poder haver semideuses, entendeu? Não poder ter pessoas que não são intocáveis, os intocáveis, né? Então, é tipo o Al Capone, né? Só que em algum lugar se pega. E pegaram o Al Capone pelo imposto de renda. E quem sabe não pega alguém aí pelo imposto de renda, né? Porque justamente mandaram parar todas as investigações da Receita Federal, da Polícia Federal, você sabe disso aí, né? Mandaram parar todas as investigações e tal. Por quê? Porque bateram num parente do Toffoli. Né? Chegaram num parente dele. Pois é, então, mas aí você vai saber o que o irmão do Toffoli vai falar. Ele fala, peraí, eu não tô sozinho nessa não, peraí. Essa casa caiu pra mim, vai que ele dá uma de Palocci, entendeu? Então, aí, cara, então você vê, quando não é o presidente do Senado que engaveta, é o PGR que engaveta. Aí fica difícil, né? Aí fica muito difícil. Concordo com você, Bira. Bira, Bira, quanto tempo nós estamos de live aí? Só um pouquinho. Deve estar dando 49 minutos. Só que eu tenho duas pautinhas que eu queria bater aqui antes de a gente terminar. Não, tudo bem. Só queria saber o tempo só. Pessoal, nós temos que colocar na cabeça que não existe semideus. Deus existiu na história da Grécia, da mitologia grega. Hércules foi um deles. A semideus porque
Deus fez sexo com uma mortal, né? Então, ela é considerada semideus. Então, gente, todos somos iguais, independente de cor, independente de nada. O que vale o ser humano é o que ele tem dentro da cabeça dele, o que ele tem de bem, o que ele pode fazer para o próximo, independente de cor. Porque eu já falei para o Bira aqui, nós falamos em lives aí, os piores racistas são o pessoal de cor escura. Eu não vejo diferença nenhuma. Ainda tem pessoas escuras na família dele, eu também tenho. Eu não vejo a cor da pessoa, gente. Eu vejo o coração da pessoa, que a pessoa é. É só isso que eu vejo. Vira, tá com ele. Bom, mas como eu falo, a reforma da Previdência está encaminhada, o presidente está sendo operado. Agora eu vou ler uma matéria aqui do Francisquini, que fala sobre os 19 projetos que estão rolando lá. Claro que a equipe do presidente, ela tá toda trabalhando, né? Tem que estar, né? Claro que hoje é domingo, não vão estar trabalhando e amanhã não vão chegar amanhã, só vão chegar na terça, tá? Mas tem 19 projetos, sendo 6 deles da parte de... Vamos ver aqui, ó. Vou ler aqui, ó. Eu vou abrir aqui para o deputado federal Francisquini, delegado federal do Paraná, que fala sobre os 19 projetos na CCJ da lei de autoria de Bolsonaro em tramitação. 9 são de endurecimento da lei penal. Aí ele fala, abre aspas para ele, pesquisas mostram que a principal demanda da população é por segurança pública. Como a pauta estava represada e a população espera uma resposta efetiva, modernização da legislação, combate à violência e combate àquilo que nós estamos falando agora aqui, a impunidade. Estão entre os temas principais da CCJ. E está acontecendo. Será que você está prestando atenção? Então, aí, em cavaleiro disso, né, já pegando o bonde aqui, ó, um ano após a facada de Bolsonaro, motivação ainda é uma incógnita, né? Nessa sexta-feira, um episódio marcante completa um ano. Nessa sexta-feira, dia 6. A gente até bateu parabéns aí pro presidente aí, né? Não foi? Muitas dúvidas na sociedade como o que motivou e quem foi o mandante da tentativa do assassinato de Jair Bolsonaro. O atentado ocorreu em Juiz de Fora, Minas Gerais, durante campanha do então candidato à presidência da República, que foi esfaqueado no ato de campanha. A facada contra Bolsonaro atingiu sua barriga, levando o presidente a passar por agora a 4ª cirurgia, né? Chegando a ficar 30 dias internado, somados 3 intervenções, que vão somar 40 agora, né? Porque são mais 10, né? Uma 4ª operação que está sendo realizada, etc. Com uma faca na mão, Adélio Bispo de Oliveira, responsável pelo crime, adentrou ao meio da multidão e desferiu o golpe contra Jair Bolsonaro, quando ele era carregado nos ombros por apoiadores. Apesar de o agressor ter afirmado que agiu sozinho, segundo ele, por ter ouvido um chamado divino, muitos acreditam ter havido um mandante para o crime. Muitos acreditam, é de sacanagem, né? Tem entrada dele no Congresso Nacional, tem passagem aérea, tem gente morta dentro da pensão que ele ficou. Ele tinha... como é que ele chegou no meio da multidão? Ele conseguiu chegar perto do Bolsonaro no meio da multidão? Ele tinha alguém dando guarida para ele? Sozinho? Não conseguiu. Tinha alguém empurrando, abrindo caminho para ele poder chegar até lá. Entendeu? Tinha isso aí foi muito bem planejado. Agora que declararam ele inapto, né? Qualquer coisa que ele vier falar, basicamente, não vale, porque ele é uma pessoa que não tem domínio das suas faculdades mentais, né? Então, aí agora, mas acontece que existem outras vias de investigação, inclusive, não está aqui, mas está em outra coisa. Deixa eu ver se está aqui para baixo. Não está aqui para baixo, não. Está em outro artigo que não está aqui.
O juiz lá de Juiz de Fora, olha, juiz de Fora, ele pegou, tava tendo uma linha de pesquisa da delegacia que está fazendo a investigação, delegacia da Polícia Federal, e eles foram para uma linha que poderia pegar através de quebra de sigilo telefônico, etc, etc. O juiz indeferiu. Aí que nós falamos dos semideuses. Solicitado ao juiz, ele indeferiu. Por que o judiciário está tão acima do executivo e do legislativo? Por que é? Eles estão protegendo tanto o Adélio. O Adélio eles não estão protegendo, não. O Adélio, ó. Não, eles estão protegendo os mandantes do crime. O Adélio, ele não está protegendo. O Adélio, para isso que se dane lá, tomando injeção. Mais que Adélio morra, né? Para isso, mais que Adélio morra. Queima de arquivo. Entendeu? Deixa eu ver quantos minutos nós estamos aqui. 55 minutos, 49 segundos. Quase uma hora. Considerações finais agora? Eu acho que nós podemos fazer as considerações finais agora, depois que a gente passou por tudo, né? Então nós falamos hoje, só fazendo um retorno, falamos dos projetos do Bolsonaro que estão parados, falamos do estado dele de saúde, que é estável, né? Já foi dado os boletins aí. Pelo que eu entendi, só vai ter boletim amanhã agora. A operação foi um sucesso, por desespero daquelas pessoas maldosas que desejaram a morte do presidente. Mostramos a histeria da esquerda aí, que está desesperada, não tem mais o que fazer, não sabe mais o que fazer. Mostramos também os problemas, que o Senado está se mexendo sim, mas que a lava-toga, para acontecer, acho que o povo vai ter que apertar mais. Vai ter que ter uma saída aí só para lava-toga. Só para lava-toga. Porque também o projeto da lei de abuso de autoridade foi bem vetado. Né? Pelo que eu observei ali, com o veto presidencial que eu fui ler lá, ele foi muito bem vetado e bem arrazoado embaixo também. E a escolha do PGR, né, que também culminou essa semana, foi uma semana pesada, foi uma semana danada. E que vocês têm Bom, vou deixar você falar primeiro. Pessoal, como eu termino aí toda vez que a dupla Pira e Faria está aqui, né? Uma grande dupla, tá? Amigo, irmão, companheiro, tal. E eu vou falar para vocês, quando eu terminar a live, né? Primeiro, a continência do Bio para todos vocês, tá? Subopção Faria. E quando eu terminar a live, né? Acrescentando aí o finalzinho do Bira aqui, que eu achei magnífico, né? E continua sendo magnífico, tá? Nossa união continua. Coração para coração. Um beijo no coração de vocês, com o maior respeito, tá? E pessoal, compartilhe aí, que a gente nunca pede isso, compartilhar, dar like, né? Compartilhe, dê like aí, para que venha um canal aí para vocês, a Bira e Faria aqui, mas sem vergonhinha, sem querer pegar dinheiro de ninguém, simplesmente colocando a comunidade aqui. Bira, suas considerações finais, por favor. Bom, se você tem aquele amigo que fala assim, olha, é verdade que vai acontecer isso, é verdade que vai acontecer aquilo, é verdade que isso está acontecendo, fala para ele vir se inscrever no nosso canal aqui que a gente tira a dúvida dele, com certeza, tá? E aí, é aquilo que eu sempre falo, não acredita na primeira coisa que você vê, não acredita em jornalzinho, não acredita em Folha de São Paulo, não acredita em Estadão. Ó, o teu amigo Leos lá, ele gosta de abrir o jornal, ler pro povo entender. Eu não sei, eu acho que ele pensa que o povo não sabe ler jornal. Mas uma vez eu vi uma live dele lá, ele é com o jornal Estado de São Paulo, e ele lendo o Estado de São Paulo e falando, tá vendo? Vocês não lêem, vocês não sabem ler. Eu falei, caraca, eu mudei rapidinho de canal. Mas eu não esqueço mais daquilo, bicho. Aqui a gente lê sim alguma coisa, mas a gente vai buscar aquilo que o pessoal tá esquecendo. Tá tomando droga. Não. Isso faz muito tempo atrás, muito tempo atrás.
Eu entrei lá pela primeira vez, depois ele já gritou assim, a vermelhinha, cadê? Porque dá trabalho fazer, viu, meu filho? Dá trabalho. Mas a gente aqui não pede isso aí, não. A gente pede só que, pessoal... Eu até digo que tem uns caras que colocam negativa, eu peço pra pessoa, bota o negativo ali e na linha de baixo ali, ó, escreve por quê. Eu acho que vocês são doidos, eu acho que vocês são malucos, vocês estão errados. Coloca, tem uma, pelo menos... Não coloca, só coloca negativo e não diz por que é negativo. Eu acho que não vai com a minha cara, eu sou feio, né? Então deve ser isso. Bom, de qualquer maneira, de qualquer sorte, a gente agradece a presença de vocês aqui. A gente sabe que domingo à noite a pessoa ainda tem alguma coisa para fazer ainda, tal. Já tá meio tarde ali, tem um caboclo que dorme com as galinhas. Com as galinhas do puleiro, da galinha da rua. Olha que tá apanha em casa. Mas então, a gente agradece aí, eu falo para vocês, não leiam qualquer coisa, não vão em qualquer canal e não acredite quando tiver negócio de urgente, agora, não sei o que, você entra na notícia e vê que não tem nada a ver com aquilo. Tá certo? Gente, um grande abraço, uma boa noite para vocês, minha continência pro meu amigo e para vocês também, e tudo de bom. Valeu, pessoal. Valeu.